pressões em distintos segmentos da célula, até levar ao adoecimento dessa célula e, portanto, adoecimento do tecido, e daí a presença das diferentes doenças. Tá? Uma das formas que nós temos de nos proteger ou de proteger nossos pacientes, né, é através da suplementação de antioxidantes. Muita gente fala, mas o que tem a dieta não é suficiente, o da comida não é suficiente. Tá? Eu posso dizer para vocês, talvez um par de séculos atrás, isso era suficiente. Hoje a coisa mudou e muito, né? Porque cada vez nós somos mais exigentes em todo sentido. Tá? Vocês não são por vocês mesmos, né? Eu não acredito que façam isso. Esses meninos aqui não cobram de ninguém, não exigem de ninguém, eles são muito bonzinhos. Tá? Mas vocês mesmos não se cobram metas, objetivos dentro do seu trabalho? Eu quero vender tantos colchões. Independente de qual vai ser o retorno financeiro, imaginem você colocar esse número, já pensaram esse número de colchões no número de pacientes que vocês colocaram? E quanto paciente está se beneficiando por trás disso? Ou quantas pessoas estão se prevenindo por trás disso? Quantas pessoas estão deixando de ter um câncer, né? Uma hipertensão, uma diabetes, tá? De infartar por causa dessas medidas que vocês têm? E uma coisa que eu sempre cobro, há muito tempo estou cobrando do Takashi, né? Porque já temos vários produtos, temos o Photon Juice, né? Tem vários produtos bons, mas muitas vezes por a falta dessa divulgação não se chega até o paciente, tá? Mas uma das formas de veicular isso seria talvez melhorando essas composições a partir dos antioxidantes, que eles bloqueiam diretamente nas células essa agressão dos radicais livres aos tecidos. Tá? A dieta só ela não é suficiente por N quantidade de motivos que não vou me pôr a discutir hoje, tá? Senão nós vamos perder o dia nisso. Mas ela é insuficiente, certamente. Só vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. Né? Se eu coloco aqui duas plantas, né? A mesma planta, né? Ou seja, a mesma origem das plantas. Tá? Só que eu vou fazer uma pequena diferença nas duas plantas. Vou dar às duas a mesma quantidade de sol, de exposição ao sol, porque a planta precisa de sol para o processo de fotossíntese, ela não cresce, né? Tá? E água. Tá? Vou dar a mesma quantidade de água e sol para as duas. Com uma diferença. Numa vou colocar adubo e na outra não. Qual cresce melhor? Qual se torna mais resistente às adversidades? Geadas, épocas de calor, etc. Com adubo, né? Vocês não precisam ser assim, não precisam nem pensar muito, né, para ter a resposta. Né? Então, quando nós estamos utilizando ou fazendo uma reposição adequada desses antioxidantes, nós estamos colocando adubo. Né? Então, Takashi, está faltando aumentar adubo, tá? Na numa das composições. Já foi o recado também. Né? Tá? Quando você joga o limão o que ela tem? O limão tem vitamina C. Quando você pega aquela maçã, aquela pera que ficou preta por causa da exposição ao oxigênio, né? Você vai ver que depois que você pinga umas gotas, ela recupera, ela se revitaliza, tá? E ela fica brilhante, fica novinha de novo. Porque os antioxidantes bloqueiam essa ação e conseguem reverter. Então, é importante, né, a ação desses antioxidantes. Um dos problemas que se tem hoje, que eu comentei só para ter presente, é que muitas vezes não é fácil identificar as doenças degenerativas e crônicas. Sim, algumas são fáceis. Qual o diagnóstico dessa daqui? É uma artrite, todo mundo sabe. Quando ela é visível, todo mundo sabe diagnosticar. Até a cabeleireira, a comadre, a vizinha sabe diagnosticar isso. Mas a hipertensão, quando ela dá sintoma, é porque a coisa já pegou pouco, já é tardio. Ou o paciente infartou, teve um AVC. Então a hipertensão normalmente não fala. A diabetes não fala. Então existem muitas doenças degenerativas que são neurológicas, são cardiovasculares, são reumatológicas. As que falam, tudo bem. O problema são aquelas que não falam. Tá?
Mas o fato delas não falarem não significa que não possa ser feito o diagnóstico e muito menos que não possa ser feita a prevenção delas. Claro que pode ser feito o diagnóstico e que pode ser feita a prevenção delas. Tá? Nós falamos que os grandes formadores de radicais livres, né, são os chamados fatores de risco. Veja essa frase que é interessante aqui. De fato, existem muitos fatores de risco. Se eu quisesse enumerar todos os fatores de risco, não termino nem amanhã. Fumo, cigarro, pesticidas, álcool, poluição ambiental, agrotóxico. Isso, não vou terminar nem amanhã. Agora até o plástico é tóxico. Tá? O plástico libera um tal de bisfenol A, que produz uma desregulação nas mulheres, aumenta a incidência de câncer. Então existem muitos fatores de risco e muitas vezes nós não temos como afastar-nos deles. Tá? Existem muitos fatores de risco, mas 4 são responsáveis por 80% das doenças degenerativas e crônicas. Vejam vocês, 4. Se a gente cuidar de 4, de todos esses fatores de risco, nós vamos estar fazendo 80% de prevenção, gente. Tá? 80% de prevenção. Bem, quais são esses 4 então? Né? Se não seria sacanagem, vem embora e não fala quais são os 4. Um deles são os hábitos tóxicos. Né? Gente, o problema não está naquilo que comemos ou deixamos de comer. Né? Tá? É uma grande aberração. Você fala, não se deve comer chocolate, porque o chocolate engorda. Levante a mão a mulher que acha que o chocolate faz mal. Ninguém. Vem? Que chocolate não faz mal para as mulheres. Levante a mão a mulher que acha que o chocolate faz bem para a mulher. Os homens não acham que o chocolate faz bem para a mulher? Chega com uma caixa de bombom em casa. Você vai ver como faz bem. Você vai ser muito bem tratado esse dia. Tá? Então, chocolate faz bem. Chocolate não faz mal, desde que não seja consumido excessivamente. O problema não está naquilo que comemos. O problema está nas doses. Tá? O problema está na dose. Então tem que saber qual a quantidade que você pode comer. Então, gente, o tóxico está na doses, tá? E não naquilo. Não porque a gente toma um pouco de água de uma garrafinha de plástico, é que já, nossa, estamos intoxicando nós com bisfenol A, amanhã essa mulherada vai ter câncer de mama e o homem câncer de próstata. Não é assim. É claro que se você abusar do plástico demais, lógico, né? Você vai ter problemas no dia de amanhã. E além disso, né? Não, eu levo marmita para comer saudavelmente. Ótimo, beleza. Como é que você esquenta a tua marmita? Eu pego minha marmita de plástico e jogo dentro do micro-ondas. Aquela jogada do micro-ondas, o micro-ondas faz com que o plástico libere todo o bisfenol lá que ele tem, né? Que ele possui. Tá? Então tem que também ter cuidado com algumas medidas, algumas opções. Está acabando o nosso tempo, né? Chegou a hora de correr agora. Tá? Chegou a hora de fazer atividade física. O segundo cuidado, o problema, hoje não se chama mais o só de obesidade, senão o problema da diabetes, né? Que muitas vezes ela vem juntos. O problema é o mesmo, né? É o consumo excessivo de carboidrato. Comer carboidrato não faz mal. Ele não vai produzir diabetes ou obesidade. Ele vai produzir diabetes ou obesidade quando seja consumido em excesso. Por isso que chama-se de diabetes. O sedentarismo, um outro problema muito sério, né? Tem gente que fala assim, eu não faço ainda atividade física porque eu não fui no médico para ele me liberar para fazer atividade física. Eu não sabia que o médico tinha que liberar para fazer atividade física. Tá? Para sair do sedentarismo, basta você se movimentar um pouco mais. Para isso você não precisa de prescrição médica. Agora, se você decidiu virar um atleta, fazer um esporte de alto rendimento, aí você vai precisar não só de avaliação cardiológica, você vai precisar de avaliação nutricional, você vai precisar de todo tipo de avaliação para não correr nenhum tipo de risco. Né? Mas fazer atividade física para sair do sedentarismo, essa não precisa de autorização e de prescrição médica. E o quarto fator de risco é o estresse crônico. Né? É muito difícil muitas vezes de lidar com o estresse crônico, tá? Por quê? Porque nossa vida é altamente estressante e muitas vezes nós temos que nos adaptar a essas situações estressantes. Mas existem vários recursos para quê?
para minimizar ou atenuar os efeitos que ele pode produzir dentro do nosso organismo, né? Efeitos como a depressão, o cansaço, perda de memória, gripe de repetição, insônia, doenças degenerativas, câncer, né? Hoje sabe que até o câncer é produzido por causa disso, né? Então deve-se prestar muita atenção quando aparecem os sintomas, né? Sintomas como cansaço, aquelas que acabamos de dizer, ansiedade, depressão, tosse, etc, etc. São sintomas que se têm presente, né? O problema é quando o paciente decide recorrer ao médico, né? Tá? Uma coisa nós começamos falando, esse tipo de tratamento tem que ter planejamento, tem que ter investimento. Então não adianta você recorrer ao sistema de saúde público, senão você vai lá e vai falar, doutor, estou com falta de ar. Aí o médico vai responder, tudo isso? Pois é, esse hospital está com falta de leite, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba, né? Então, tem que ser um local onde possa ser realizado esse tipo de medicina, tá bem? Muitas vezes o paciente não fuma, né? Não bebe, faz atividade física, se alimenta adequadamente, não tem altos níveis de estresse, ou uma pessoa que sabe lidar com o estresse, tá? E de repente esse paciente tem uma doença, adoece. Pode acontecer ou não? Pode. E acontece, né? E acontece. É um paciente onde ele tem a genética fraca, ou enfraquecida, ou adoecida, se vocês querem falar. Tá? E até chegar a esse diagnóstico, muitas vezes é tardio. Tente não chegar ao diagnóstico. Tente tomar as medidas preventivas bem antes. Tá? Tente tomar as medidas preventivas bem antes. Como quando aconteceu a origem da vida. Né? E a origem da vida aconteceu no momento que houve aquele Big Bang na nossa Via Láctea. Se formaram moléculas com carga elétrica positiva e outras com carga elétrica negativa. Gente, todo o oposto se atrai. Né? Todo o oposto se atrai. Então, são cargas opostas, elas se atraem e elas tornaram possível a formação de moléculas posteriores, moléculas maiores, né? Que fazem parte de nossa vida. Entre elas, por exemplo, o famoso DNA. Né? O DNA que é importante de cuidar e de preservar, né? O DNA. Aqui alguns conceitos importantes, né? Que vocês muitas vezes não sabem, mas vocês estão trabalhando, vocês estão mexendo nisso. Quando vocês utilizam, por exemplo, algum produto baseado no fóton, tá? O fóton não é nada mais, nada menos, né? Que utiliza o princípio terapêutico do infravermelho longo, que originalmente foi isolado do Sol, porque era uma fonte extremamente rica em infravermelho longo. Mas a platina pode produzir, o titânio pode produzir, o alumínio pode produzir, que é a matéria-prima básica que se utiliza para produção dos produtos. Né? Fóton e toma toda a grande gama de produtos que ela tem. E aí nós vamos ter os benefícios, dependendo do tipo do raio que é emitido. Então, veja que predominantemente são emitidos os raios infravermelhos longos, né? Que são os predominantes, são os importantes. Não só, gente, não só para quando a pessoa está com dor, está com doença, senão também na parte de prevenção. Então, o que está faltando no esquema fóton é a orientação, né, de programas de prevenção. O paciente, normalmente, quando que ele vai comprar o colchão? Quando ele tem problema de coluna. O certo é ele comprar antes que ele tenha um problema de coluna. E usar antes disso. Né? O que ele cobriu? Quando que ele coloca no joelho? Quando tem dor no joelho. Tá? Quando tem um problema do joelho, a doença já está avançada. O ideal é usar antes, quando ele não tem dor. Então, fez uma atividade física tipo esportista de final de semana, tá? O cara não está acostumado a fazer esportes de impacto. E de repente quis dar uma de Neymar e foi lá e jogou 3 horas de futebol. Esse cara que vai ter que colocar o que cobriu no músculo, nos joelhos, nas juntas, para não ter o dia de amanhã lesões, para não ter problemas, tá? Então, esse é um dos conceitos novos que eu queria deixar para vocês. Né? O impacto que ele tem na parte da prevenção, a orientar e estimular na utilização dos produtos em pessoas saudáveis, por causa dos benefícios que eles vão ter. Porque o cara estava tudo bem, estava tranquilo. De repente, ele foi juntando cronicamente, tá, um tipo de intoxicação, um metal pesado, um pesticida, um herbicida, um agrotóxico, o que for,
né? E de repente ele faz aquela condensação da água dele, do cluster, fica na circulação, e num coração que estava normal, essa condensação, esse espessamento, faz engrossar o sangue e faz ele ter um infarto, faz ele ter um AVC. Tá? Então, nesse sentido também ele termina atuando a nível preventivo, né? Que é o tratamento, né, dos clusters, tá, nos pacientes. E você vai poder tratar só isso num paciente saudável. Num paciente doente, num pós-infartado, você não vai querer tratar isso, você não vai querer reverter, né, só com o infravermelho. Aí a coisa já está bem mais avançada e lógico que vai precisar de um tratamento especializado, tratamento adequado para o infarto, para qualquer que for a doença ou a patologia do paciente. Tá bem? Uma coisa que eu queria dizer, tá? O Takashi sabe que eu não faço estética, porque meu trabalho é exclusivamente motor, tá? Eu gosto de cuidar do paciente de dentro para fora, tá? Mas muitos dos produtos que foram lançados inicialmente para estética, eles têm um resultado sinérgico com aqueles produtos que utilizamos endogenamente, tá? Então já tenho observado muitas vezes pacientes que utilizam da roupa à base de fóton, que vai liberando o fóton, que o paciente começa a usar para tratar celulite, etc. e demais, né? Tem paciente que teve até quadros de diminuição de tromboses, tá? Então, paciente que tem varizes, que tem êxtase, que não conseguiu fazer atividade física, um paciente que tem predisposição a fazer trombose de membros inferiores ou às vezes tromboses maiores, como por exemplo o tromboembolismo pulmonar, onde mais de 90% dos pacientes morrem, né? E no seu grupo de 60 anos que usa esses produtos, tem tido uma menor incidência desses problemas, dessas complicações, tá? Então, o que vocês inicialmente estão utilizando até esteticamente, ele tem uma repercussão sistêmica. Isso é altamente positivo e altamente benéfico para os pacientes, né? Você sabe que muitas bermudas têm o objetivo do tratamento da celulite, né? Tratamento de estrias e demais no paciente, tá bem? Mas esse benefício local que você produz também está acontecendo sistemicamente e isso está trazendo um benefício para os outros tecidos, os outros órgãos. Ou seja, tá? É uma coisa que talvez seja interessante da manhã, um macacão de cabeça aos pés para aquele que vai fazer uma viagem, por exemplo, a La Paz, ou lugares que sejam, ou mesmo indo para uma outra cidade, um lugar desconhecido, um lugar frio, né? Porque além de tudo, teria essa proteção sistêmica que eles estão começando a apresentar, estão começando a mostrar esses benefícios, tá? Esses benefícios daquilo que vocês já conhecem, porque eu sei que esses slides são antigos e vocês já conhecem. É claro que quando o quadro de intoxicação estiver maior, ou não deu tempo, tá? Não foi suficiente tempo, porque também muitas vezes ele faz estrago, e quando ele faz estrago, ele faz belos estragos, né? É McDonald's, é cachorro quente, já fez estrago uma vez, vai uma segunda, vai uma terceira, vai uma quarta e assim por diante. E muitas vezes esse paciente pode ter um intestino que ele já esteja adoecido, ele nem percebe que o intestino dele está adoecido, mas pode estar adoecido, tá? Então, a essas medidas, né, benéficas que podemos obter dos produtos da eletromagnetoterapia, não só no tratamento de dor, no anti-estresse, senão, como eu estou falando para vocês, na parte preventiva, no paciente saudável, tá? No paciente saudável. Então, ontem, por exemplo, eu conheci o colega que trabalha com o Grupo São Paulo. Interessante seria que esses, por exemplo, atletas, né, depois do dia de futebol, domingo, tá? Durante essa noite, talvez eles tenham uma roupa para eles dormirem, porque isso vai melhorar a parte circulatória, a diminuição dos clusters, uma série de efeitos que provavelmente não vai ser visto, não vai poder ser mensurado qual vai ser o benefício inicialmente. Mas com certeza a longo prazo, talvez isso tenha um impacto muito importante, sejam atletas que terminem adoecendo menos, que terminam tendo mais resultados. E se a isso somamos, né, os tratamentos, né, que beneficiam ou melhoram o poder de desintoxicação, como por exemplo a parte intestinal, né, aí seria interessante também pensar num produto que defenda ou melhore o intestino, que muitas vezes quando temos um paciente, isso vai uma dica também, tá? Uma dica extremamente importante. Muitas vezes um paciente não é portador